Depois esqueci, eu estava tentando gravar e avisar vocês que eu poderia fazer um corte depois. Mas tudo bem, vocês me lembram. Obrigado aí. Então vamos lá, pessoal. Então no caso anterior, a gente tinha, calculamos usando coordenadas cartesianas. Então fluxo, cálculos de fluxo usando coordenadas cartesianas, para quem fez o cálculo 3 e fez cálculos de fluxo de superfícies, usando o teorema da divergência, né? Sabe que são bem complicados. Então, são poucos os casos ali que a gente consegue usar, fazer o cálculo ser o mais simples possível, tá? Aí, no geral, você tem que ir para outros sistemas de coordenadas, tá? Então, no curso de cálculo, isso é visto, né? Em vários sistemas de coordenadas, aí você tem divergente, em outros sistemas de coordenadas, você tem que discutir coordenadas generalizadas, aí na parte de rotacional divergente, você também tem que estar definido para outros sistemas de coordenada, os elementos de linha, elementos de área, elementos de volume, jacobiano da transformação, isso você vê tudo em cálculo, tá? Cálculo 3. Para quem for está fazendo cálculo 3, vai ver isso comigo. E as aplicações. Então, aqui, como que eu sei que tem alguns que não fizeram cálculo 3, a gente vai usar da forma mais simples possível. Então, são exemplos bem simples, né? Usamos a integral simples dupla e tripla, mas bem simples, né? Que é o caso do cubo e paralelograma. E o teorema da divergência, ele fica como integral simples ali, são triplas, né? Mas são integrais sem domínios complexos, tá? Que são mais. Então, aqui agora é um caso que nós precisamos de coordenadas esféricas, tá? Então, em coordenadas esféricas, o fluxo, né? Essa integral de fluxo, você precisaria de usar coordenadas esféricas, tá? Para calcular o elemento de área. Então, em coordenadas esféricas, esse elemento de área aqui, o elemento de área em coordenadas esféricas, ele é dado, se vocês for conferir, é r ao quadrado, no sistema de coordenadas, r ao quadrado, seno de θ, dθ, um dφ, tá? É um elemento, né, você tem x, y, z, né? Aqui as coordenadas cartesianas. Mas você, em coordenadas esféricas, você vai ter o seu r aqui, né? E os seus elementos, tá? Aqui é o θ, aqui embaixo é o ângulo em relação ao φ, né? Rφ, e a altura aqui, né? Você tem, então, r, θ e φ. É o r, né? Aqui o θ e o φ. R, θ e φ. Coordenadas esféricas, r, θ e φ. Tá? Para quem não viu, procure ali coordenadas esféricas, tá? Então, isso daqui ele está na direção de E de R, tá? O E de R, ele é um elemento que sai na esfera aqui, sabe? Ele está sempre, qualquer elemento de área sobre a esfera, você tem o E de R. Ele é na direção radial, do raio, tá? E de R. Então, com isso daqui, é suficiente para nós calcular o campo elétrico, né, de uma carga pontual, tá? Ou qualquer um sistema que seja esfericamente simétrico, tá? Simetria esférica. Então, como que fica o fluxo aqui? O fluxo, né, ele é igual a integral de superfície fechada, né, sobre essa esfera aqui, ó, uma esfera de raio R, tá? É uma superfície fechada, S, sobre o campo I, produto escalar, né, o elemento de área, tá? O elemento de área. E esse campo aqui, como que ele é esse campo, tá? Nós podemos deixar em aberto, né, para fazer análise, né, mas geralmente ele tem simetria esférica, tá? Como que é a simetria esférica desse campo? Se você está em coordenadas esféricas, o seu campo E, ele vai ter uma componente E de R,
que pode depender de R, θ e φ, né, na direção E de R, um E de θ, na direção E de θ, mais um E de φ, na direção E de φ. E são as novas são as bases, né, R, θ e φ. Tá? E não mais aquelas coordenadas que a gente tinha lá, I, J e K, no sistema cartesiano. Esse aqui vai para E de R, E de θ e o E de φ. Beleza? Ok. Uma vez que a gente tem isso daqui, você tem que calcular esse produto escalar. E o produto escalar é a mesma coisa, tá? No sistema esférico, você tem o E de R, produto com E de R, o produto escalar das bases é 1, o E de θ com o E de θ também é 1, o E de φ com produto escalar com E de φ também é 1, e os diferentes dá tudo zero, tipo E de R, produto escalar com E de θ é igual a zero, e todos os demais, tá? Dá zero. Ok, então como que calcula esse produto escalar aqui, ó? Isso aqui. O E... Hein, professor? Oh, pode falar, pode falar. Esse que o senhor acabou de falar aí, de θ, de φ, que dá 1 e os diferentes zero. Isso é para todos ou é dependente, depende do número que vai estar? Não, não, Porque esses aí são os vetores bases. É sempre isso daí. Igual, é a mesma coisa daquele caso que você tinha assim, produto escalar de I, escalar I é 1, entendeu? A base do isso, é sistema por isso que eu cartesiano. lembrei desse, aí eu falei, será se todos é a mesma coisa? Assim, tudo é 1 e o diferente Sim, seria zero, independentemente do número que ele tá pedindo? sim, sim, independente. Isso aqui é independente, tá? Beleza, obrigada. Não, tranquilo. Então, aqui, o que, que nós vamos ter aqui? É tão pesado. Você tem o I escalar de A. Quando você faz o produto escalar de I, escalar de A, você vai ter o quê? Ó, o E de R, né? Tá aqui, ó. E de R, ele tem uma componente radial e E de R. Ele tem uma componente de θ e de θ. Ele tem uma componente, E de φ na direção E de φ. Tá? São as direções das coordenadas esféricas. E ele está fazendo o produto com isso daqui, ó, que é elemento de área aqui em coordenadas esféricas. Né? Então, como que vai ser aqui? O R ao quadrado seno de θ, de θ, de φ, tá? Esse aqui é um θ, de φ, e de R. Tá? Ó, o E de R escalar E de R é 1. Tá? Agora, E de R escalar, tá? O E de θ escalar E de R dá 0. E esse outro também dá 0. Tá? Então, só sobra isso daqui. Ó. Isso daqui sobra E de R, a componente radial, R ao quadrado, seno de θ, de θ, de φ, tá? Só isso que sobra. Então esse é o... Aí você agora aqui vai ter que fazer a integral, né? Colocando aqui dentro, ó, a gente faz a integral. Então quanto que vai ficar o fluxo em coordenadas esféricas? Vai ficar essa integral, né, do fluxo, né, sobre a superfície fechada, né, dessa integral. Componente E de R, seno de θ, R ao quadrado, seno de θ, d θ, d φ. Esse é o fluxo. Beleza? Uma vez que você tem o teorema da divergência aqui, né, a gente possa usar o teorema da divergência, então agora como que vai ficar isso daqui? Você pode, calculando o teorema da divergência, nós temos aqui, ó, o divergente do campo, pela equação de Maxwell, que tem assim, o divergente do campo E, do campo elétrico, ele é igual à densidade de carga, ρ, um ρ de R, tá? Depende só muitas vezes só de R. Tem algumas densidades de carga que pode depender de θ, mas a maioria nos casos aqui nós vamos calcular um caso particular. Rho de θ por epsilon zero, tá? Por epsilon zero. Então você substitui isso daqui
aqui dentro, né? E você vai ter essa parte aqui. Beleza? Essa integral de ρ. Ó, nós sabemos que a integral de volume de ρ, que é a densidade de carga, no volume V, isso daqui é a própria definição de carga elétrica. Isso aqui é a carga elétrica. Tá? Isso aqui é a carga elétrica. Então fica assim, carga elétrica por ε0. Isso daqui, ó, como o vetor I ele está sempre perpendicular à área, qualquer elemento de área da esfera, ele está sempre perpendicular ao I de R aqui, que é a mesma direção do elemento de área, né, que é o nosso elemento dA, né, ele é na direção do dr, você pode pegar o campo aqui, né, e colocar como módulo, né, multiplicado e a integral ficar só esse daqui, ó, só essa parte. Então, o que se tira? Você tira o E de R fora da integral, né, o E de R fora da integral, e você fica só com a integral, que é o quê? Seno R ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ, que é a integral do elemento de área. Mas você está integrando aqui sobre toda a esfera. Então, qual que é a área toda da esfera? A área toda da esfera, você pode resolver aqui essa integral, tá? Para θ e φ, né? R seno de θ, mas você já sabe que a área completa da integral, ela é 4πr², que é a área da esfera. Tá? Então, isso daqui fica assim, pegando em módulo do campo aqui, ou E de R, você pode pensar, colocar aqui, um E de R, né, componente aqui, ele vai ser em módulo, né, 4πr², né, isso daqui vai ser a nossa fórmula que nós vamos usar, tá? Eu não vou pedir para vocês demonstrar isso daqui, porque tem alguns que não fizeram o cálculo, então vocês só vão gravar essa fórmula, tá? Nós vamos partir dessa fórmula aqui, ó, que eu estou acabando de demonstrar. Módulo de E, 4πr², isso daqui vai ser igual ao quê? A carga elétrica do outro lado, né, sobre ε0. Então, de um lado, né, nós temos, sempre que você calcular numa esfera, você vai ter o módulo do E multiplicado por 4πr², que era da esfera. Okay? Do outro lado, você vai ter a carga que está dentro dessa superfície. Então, se você fechou, tem uma região aqui, uma região que não precisa ser esférica, mas você pegou uma região aqui esférica, S, tá? Então, aqui, essa região aqui, o campo fora, bem na superfície aqui, nessa superfície, em qualquer ponto dessa superfície, tá? Qualquer ponto dessa superfície, o campo elétrico, ele vai ser, qualquer ponto dessa superfície, ele vai ser o quê? Módulo dele, multiplicado por 4π raio ao quadrado, que é o raio dessa superfície esférica que você está pegando, dividido, igual a carga elétrica, vou chamar int, aqui para ficar na cabeça, né, que é carga interna, tá? A carga que está aqui dentro dessa superfície, tá? Dividido por ε0. Então, isso daqui é o que nós chamamos de lei de Gauss, tá? E eu vou fazer agora exemplos aqui para vocês, tá? Uma vez que você tem o campo elétrico aqui, ó, nesse caso aqui você passa dividindo, né? Se você tem uma carga total lá dentro, né? Passa dividindo. O campo elétrico ele vai cair o quê? Com R², tá? Com R². Vocês lembram da lei de Coulomb? Qual é a relação da força elétrica, do campo elétrico com a força elétrica? É a carga multiplicada pelo campo. Se você multiplicar aqui, você vai ter a lei de Coulomb, né? Que é a carga pequena, carga grande, sobre 4πε0 r². Você também pode chamar tudo isso daqui 1 dividido por 4πε0, que é aquela constante K, Q grande sobre R².
Isso aqui você pode chamar de K, que é aquele K nosso lá, né? Que é 9 vezes 10 a nona, né? 9 vezes 10 a nona, beleza? É esse K aqui. E a lei de Coulomb, né? Isso aqui é a lei de Coulomb. E a lei de Coulomb, você está demonstrando ela vindo através de uma superfície esférica, né? Usando o teorema da divergência, ok? Tá, vamos agora tentar aplicar isso daqui, que esse é o nosso objetivo da nossa aula de hoje, tá? Fazer uma aplicação da lei de Gauss. Tá? Então vamos aplicar. Eu coloquei aqui dois problemas aqui, né? Calcule a força elétrica. Para chegar no final e calcular essa força elétrica. Tá? Vamos lá. Calcule a força elétrica sobre um corpo de carga Q fora da distribuição de carga. Isto é, um R maior do que o raio da esfera. O raio é o raio da esfera. E a densidade de carga é constante. Então, eu tenho uma densidade de carga constante, onde o volume V é o volume da esfera carregada. Beleza? Então, vamos lá. E aí, o outro problema é dentro. Então, eu já vou fazer as duas coisas já. Nós vamos calcular fora da esfera e depois dentro. Então, vamos lá. Eu tenho uma esfera aqui. Tá? Esfera de raio R maiúsculo. Tá? E eu quero calcular o campo elétrico do lado de fora, em um ponto aqui. Ponto P aqui fora. Tá? Ponto P aqui fora da esfera. Ok, beleza. Então, como nós vamos fazer isso daí? Vamos colocar a nossa superfície. Isso aqui é a regra de receita de bolo, né? Primeiro passo, passar a superfície nossa, assim como... Não vai ficar desenhado legal, tá? Mas imagina que isso aqui é um círculo, tá? E esse círculo aqui, ele tem um raio diferente, ele é um raio Rzinho, tá? E ele é uma superfície S, que a gente chama uma superfície gaussiana, né? É uma superfície, tá? Fechada, que é uma esfera, tá? Esfera, como nós estamos fazendo ali atrás. Então, essa esfera, ele passa por esse ponto. Esse ponto, ele está na superfície dessa esfera, tá? E a outra esfera menor está lá dentro, tá? E os dois raios se encontram nesse ponto central aqui, beleza? Então, vamos lá. Uma vez que a gente tem isso, a gente agora já pode começar a calcular, né, aplicar o nosso teorema, a nossa lei de Gauss. Então, vamos aplicar a lei de Gauss. Vamos lá. A lei de Gauss. Então, vamos lá. É o fluxo, né, o fluxo sobre a superfície S do campo escalar, elemento de área aqui, né, dentro dessa superfície, o fluxo que está passando, né, do campo I, através dessa superfície S, elemento dA, é igual a carga por ε0. Okay? A carga interna está aqui dentro dessa superfície S. Beleza? Então, essa superfície aqui, vamos pensar que ela é uma superfície, uma esfera que ela está completamente carregada. E ela é uniforme. Então, desde o centro ela está carregada, tá? E de forma igual, tá? Ela tem uma densidade de carga. Então, a carga interna completa dela, vamos chamar aqui, uma carga Q, total, que é a carga completa dela. Tá? A carga dela é Q, tá? Completo. Então, vamos lá. Se aqui dentro tem uma carga aqui, eu poderia colocar um número aqui, o valor da carga é Q, e o fluxo, nós já calculamos aqui nessa página anterior, esse lado da igualdade aqui, né, esse lado da igualdade, o que é esse lado da igualdade? E ele vai ser sempre assim, então você não precisa, demonstrar, você só coloca aqui esse lado, tá, é igual ao módulo desse campo, né,
que vai estar na superfície, aqui no ponto P, né? Aqui tem um campo, tá? Ele está saindo da superfície. Multiplicado por 4π Rzinho, tá? Não é o R da esfera, é o R que está da superfície, né? Que nós estamos calculando na superfície. Então, a área aqui é dessa superfície aqui fora, que passa por esse ponto aqui, tá? O ponto P que nós queremos calcular o campo elétrico. É igual à carga interna à superfície. Qual a carga interna à superfície aqui? Aqui, por epsilon, 0. Beleza, isso aqui é praticamente a lei de Gauss, ok? Com isso daqui você já vai saber qual que é o valor do módulo do campo. O módulo do campo passa, você vai ter a carga, vamos colocar assim, 1 sobre 4π epsilon 0, que é o nosso valor de K ali, né? É o Kzinho nosso, da lei de Coulomb, carga, né, dividido por R ao quadrado. Okay? R ao quadrado. Então, aqui está, né, o módulo do campo. Né? Então, se eu coloquei para você qual é a coordenada, onde que está esse ponto aqui, qual é a distância do centro, aqui é a distância do centro desse ponto, você já vai saber, né? Qual que é esse valor aqui do R. O R é dado, tá? O valor dele. O valor de R é igual a 2 metros. O valor de R é igual a 3,5. Ou 10 elevado 5 a 10 a menos 6. Né? Micrometros. E aqui é dado o valor do R. Okay? Então, desse ponto, onde que está o ponto? Né? O valor de R, θ e φ. Né? O valor do R está aqui. Uma vez que você sabe o valor do R, você é dado o valor da carga, tá? A carga completa, toda da esfera, também é um valor, tantos Coulomb. Então você tem, e o K, você já tem o módulo do campo elétrico. Tá? Então, nesse caso, para o cálculo do campo elétrico do lado de fora, né, da esfera, ele é bem simples. Tá? O que vai complicar um pouquinho vai ser quando a gente quiser calcular o campo elétrico dentro de uma esfera carregada. Tá? Uma esfera maciça carregada, um dielétrico, tá? Que ela está completamente carregada. Aí lá dentro o campo elétrico dessa esfera maciça carregada, aí vai ser um pouco diferente, tá? Mas nesse caso é simples. Então qual que é o exercício pede ali? Você calcula o campo elétrico. Olá, pode falar. Um pouquinho. Esse R que está aqui, que é 4π epsilon de 0, essa fórmula aqui, ela é o 9, é aquele 9,10 a nona, ou esse tem algum cálculo, tem algum número do epsilon? O epsilon ele tem um valor, mas você nem precisa saber o valor dele, né? Porque você já vai calcular aqui, né? O K, né? Que ele é o completo, né? 1 sobre 4π epsilon 0 vai dar igual a... Eu acho que eu passei o valor do epsilon também. Mas se você colocar lá, vai dar a mesma coisa. 9 vezes 10 a nona. Ok? Ah, tá. Não é só isso. Ele já fica direto, igual da lei de Coulomb, né? Direto com esse número de 9. Ou você tinha que calcular mais alguma coisa? É isso que era a minha dúvida. Não precisa, tá? Eu só separei aqui, né? Para vocês saberem de onde que vem, né? Essa constante, né? Então aqui vocês enxergam de onde que ela está vindo, né? Tá bom, obrigado. Tá. Aí, uma vez que você tem o campo elétrico, agora você vai para a força elétrica, tá? A força elétrica, o módulo da força elétrica. É igual a uma carga que você vai colocar naquele ponto aqui, tá? Para você ter força, você precisa... não basta ter o campo elétrico no ponto, você precisa ter uma carga nesse ponto que vai sofrer, nesse campo elétrico, né? Que vai sofrer uma força, tá? Então aí você vem com o valor de carga aqui, né? Você quer saber que você vai colocar uma carga aqui nesse ponto aqui, ó. Agora nós vamos colocar uma carga aqui, tá? Se eu vou colocar uma carga aqui, o que ela vai sofrer? Uma força elétrica, né? Beleza? E como que é o módulo da força elétrica? É o valor dessa carga elétrica multiplicado pelo módulo do campo elétrico, que você já calculou aqui. E aí você tem o valor numérico aqui, tá? De quanto que deu, né? O dado valor da carga multiplicado pelo módulo do campo nesse ponto, você tem a força elétrica, que é dada em newtons, né? Beleza? Então isso daqui é a lei de Gauss, no caso de uma distribuição de carga, né, que a gente está
esférica, mas nós estamos calculando o campo elétrico do lado de fora dessa distribuição. Okay? Agora vamos calcular, uma vez feito isso, nós vamos agora calcular do lado de dentro, tá? A parte interna. Tá? E como que fica esse cálculo? Acho que vou colocar aqui para outra página. Vamos lá. Então, um pouco diferente, que é o exercício segundo ali, que é o exemplo que nós vamos trabalhar, ele é o seguinte. Você vai ter assim. Você tem uma distribuição de carga. Tá? Uma distribuição de carga. Toda essa esfera, ela está uma esfera, né, que está carregada até o centro dela, completamente carregada, tá? E ela é maciça, e a distribuição é igual, tá? Ela tem uma distribuição de carga. Depois nós vamos ver a diferença, é o caso de metais, tá? Depois, mais para frente. O metal, quando você coloca uma distribuição de carga em cima de uma superfície de um metal, né, completo ali, ele vai só para a superfície do metal, né? Mas no caso de um dielétrico, você pode ter uma distribuição uniforme, né, desde o centro até a superfície com mesma densidade de carga. Tá? Então é nesse caso que nós estamos tratando. Tá? E aí então aqui é dado lá no problema que a densidade de carga é uma densidade constante, tá? Uma densidade constante. Né? Ok? O que é a densidade? Densidade de carga é igual à carga total dessa esfera aqui, vamos colocar assim, a carga total da esfera, dividido pelo volume total. Essa carga total pelo volume total. Para não ficar chamando aqui, eu vou chamar de Q só, tá? Q, então você vai ter aqui Q dividido pelo volume. O volume é o quê? Qual é o volume de uma esfera de raio R maiúsculo? 4/3 de π, esse raio dessa esfera ao cubo. Okay? Esse é o volume. Então, a densidade, como ela é constante, ela é carga dividida pelo volume. Raio dessa esfera. Se você tomar agora aqui, vamos lá, a gente precisa calcular agora o campo elétrico na parte interna da superfície. Então a gente precisa de uma gaussiana interna, não mais externa. Então a gente quer saber quanto que vale o campo elétrico num ponto aqui, P, em uma superfície esférica, tá? Isso aqui é uma esfera, né? A vermelha é a esfera e a verde também é uma esfera completa, tá? E tem o centro lá no raio. Só que aí aqui é o Rzinho, né? O Rzinho minúsculo. Então nós temos o raio dessas, e aqui é uma superfície S, né? Então o S, ele tem o quê? Um raiozinho minúsculo, né? Está aqui. E o ponto P está sobre essa superfície aqui de raio R, lá interno. Tá. Então agora aqui, qual que é essa carga que está, a gente, para calcular a lei de Gauss, a gente precisa saber qual é essa carga interna, não é? Carga interna pela lei de Gauss, que está dentro aqui. Por quê? Porque na lei de Gauss nós temos assim, a integral, né, do campo E, escalar dA, né, de uma superfície fechada, no caso de uma esfera aqui, vai ser a carga interna, né, sobre epsilon, 0. Essa carga interna, mas é da superfície S, né, e é interno aqui, ok? Então a gente, calculando isso daqui, ó, é automático, né, tipo assim, já vem da fórmula, vocês não precisam demonstrar, tá? É módulo de E, não é? Isso aqui é módulo de E, 4π raio ao quadrado. E aí, carga interna
dividido por ε0, beleza? Então, agora, a gente precisa saber essa carga interna, tá? Bem, é simples. Você tem ρ é constante, ρ é constante. Você tem carga total, dividido pelo volume total, né? Agora, isso daqui a gente sabe que isso daqui é igual a carga sobre 4/3 de π raio ao cubo. Como isso é constante, a carga interna da outra superfície de raio menor, que é essa daqui, de raio R, vai ser 4/3 de π raio menor ao cubo também. Tá? Bem, se você comparar essas duas coisas aqui, você consegue tirar quem é a carga interna, tá? Vamos lá. A carga interna vai ser igual ao quê? Olha aqui, a gente pode cortar, já que estamos trabalhando aqui nesse formato, a gente poderia cortar aqui com esse, estão comparando essas duas coisas, esse com esse, π com π, fica só a carga, o valor da carga, multiplicado por Rzinho ao cubo, dividido por R grande ao cubo. Então, a carga total multiplicada por R ao cubo, dividido por Rzão ao cubo. Então, essa é a nossa carga interna, beleza? Ok. Feito isso daqui, é só substituir, né, no campo, substituir isso aqui, né, e você vai ter o nosso módulo do campo elétrico. Então, o módulo do campo elétrico, ele vai ser igual, vai dar a constante, vamos ver aqui, 1 sobre 4π ε0 é a nossa constante K, né, que vocês já viram ali, 9 vezes 10 a 9. E aí vai ser o quê? Já multiplicado, né, pela carga interna. Carga interna, quem que é? É isso aqui, Rzinho ao cubo, dividido por Rzão ao cubo. Carga interna, ok? Então, esse é o nosso módulo do campo, nosso campo elétrico, tá? Calma aí, errei uma coisa aqui, faltou dividir por R ao quadrado, né? R ao quadrado. Então, esse aqui dividido por R ao quadrado, né? Faltou R ao quadrado. Agora, R ao quadrado com R ao cubo só fica R, ok? Agora sim, agora tá certo. Tá? A carga, né? Rzinho, né? Dividido, isso aqui é constante, né? R ao cubo. Então, você sabe os valores que são constantes. Isso aqui é constante, 9 vezes 10 a nona. Isso aqui é a carga, que é um valor constante. E isso daqui é o raio da nossa esfera carregada, né, que também é uma constante que não muda, tá? E aí o que pode mudar internamente é que é esse Rzinho aqui, tá? Então você tem um campo, vamos lá, vamos desenhar o campo aqui, em função de R. Módulo do campo elétrico. Professor, Oi, pode falar. Pode falar. Esse que sobrou no final aí é o R interno. Isso, Rzinho interno. Tá? Porque ele é o mesmo da superfície S, entendeu? Entendi. E que está aqui, ó, na superfície S, que a gente calcula também a área da esfera aqui, né? Está aqui, E ele, o volume dele, né? Esse volume interno a essa superfície S é o do Rzinho também, tá? Então eu já estava passando batido, mas aqui, ó, tem a área e tem o volume, né? Então ele entra em dois lugares, né? Por isso que daí um corta com o outro. Então tá. Aí nós vamos aqui. Então, quando está lá no centro, tá? No centro da esfera, qual é o campo elétrico lá no centro? Se você colocar o Rzinho igual a zero, o Rzinho aqui igual a zero, né? O que vai acontecer? O campo elétrico é zero aqui no centro. E depois ele sobe como uma reta, tá? Com a constante da reta dessa daqui. Vocês lembram que é essa daqui? Então ele sobe assim, campo elétrico. Até chegar
no raio da esfera, carregada toda. Raio da esfera. Aí depois que ele chega, vocês viram que aqui na página anterior, o campo ele cai com R ao quadrado, tá? Ele faz isso daqui, né? Em relação a R. Ele cai com R ao quadrado. Então, que é fora, né? Do lado de fora aqui, né? Ele cai com R ao quadrado. Então, do lado de fora, ele cai assim. Que é o lado de fora. Alguma coisa que cai com R ao quadrado. E aqui é alguma coisa na proporção de R. Por isso que é uma reta, sobe. E desce. Tá? Então, esse aqui é o campo elétrico, tá? Se vocês lembram lá de gravitação, né? Que vocês tinham lá. Se você olha a lei de Coulomb, né? A princípio, lá no ensino médio, você olha a lei de Coulomb assim. A lei de Coulomb é o módulo da força aqui, né? Força elétrica é igual a K Q sobre R ao quadrado, tá? Se você coloca o R lá no centro, tá, de uma distribuição carregada, o R igual a zero, o que acontece com a força nessa fórmula aqui? Ela vai ao infinito, né? 1 sobre zero, né? Você vai ter uma coisa aqui dividida por zero ao quadrado, né? Isso aqui vai para o infinito. Então você ia dizer que lá a força elétrica lá no centro seria infinito. Mas na verdade a força elétrica lá no centro, usando a lei de Gauss certinho, a força lá no centro é zero, tá? Por quê? O campo elétrico lá no centro é igual a zero quando você coloca zero aqui. Então a força é o quê? A força, você pega uma carga de prova e coloca lá no campo elétrico onde você quer calcular. Tá? Aí você vai ver o valor da força. Se você colocar a carga aqui, uma carga de prova no centro, o campo elétrico aqui é zero. Então a força vai ser zero aqui. Tá? Então uma carga elétrica lá no centro de uma distribuição de carga é zero. Tá? Isso daqui é a força elétrica vai ser zero. Tá? Então, o que vocês têm que ter em mente essa passagem aqui, né, que eu vou sempre dar isso daqui, sabe, isso aqui é dado, beleza, né, vocês não se preocupem, tá? Então, isso é a fórmula, né, vocês mais ou menos têm para quem já fez cálculo, já consegue entender de onde veio de forma clara, de onde veio isso aqui, e para quem não fez, não tem problema, né, usando o integral simples, básico aqui, você entende, né, a fórmula aqui, eu não vou exigir demonstração, simplesmente você precisa saber aplicar. Então, você está calculando do lado de fora, a sua superfície é do lado de fora. Você vai ter um comportamento aqui, tá? Você vai encontrar. Do lado de dentro de uma esfera carregada, é essa outra aqui dentro. E você sempre calcula, vai encontrar o campo que está nessa superfície gaussiana que você está calculando. Ou seja, do lado de fora, ou seja, do lado de dentro. O campo vai estar aqui, tá? Na superfície. Beleza, pessoal. Vamos ver aqui. Nós vamos encerrar por hoje a nossa aula, tá? E eu vou deixar alguns exercícios aqui para vocês sobre lei de Gauss, para vocês calcular. Até amanhã à tarde, ou sexta-feira, coloco os exercícios para vocês. E aí, o prazo também é a mesma coisa, né? 4, 5 exercícios, né, de forma simples. Tá? Sobre esse assunto que nós acabamos de discutir aqui. Alguma dúvida? Estão com dúvida na outra lista, né? Para tentar resolver, né? Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Estão me ouvindo aí? Caiu. Agora sim. Ok, pessoal. Então, vamos encerrar a nossa gravação.